Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E hoje eu irei falar sobre um casal muito bonito que se conheceu por um aplicativo de relacionamento. Eles eram jovens, bem-sucedidos e tinham um relacionamento perfeito. Pelo menos era isso que eles faziam parecer nas redes sociais. Porém, tudo isso se mostrou ser uma mentira quando um deles foi encontrado sem vida dentro da própria casa. E antes de mais nada, eu vou pedir para você não se esquecer de se inscrever aqui no canal, de curtir o meu vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui para você acompanhar todos os vídeos que postamos sobre casos reais. E antes de você continuar ouvindo essa história, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal, porque você me apoia demais fazendo isso. Fora que você pode acompanhar todos os vídeos que a gente posta. Aqui no canal a gente posta de 2 a 3 vídeos toda semana, com muitos casos legais para vocês. E também, se você quiser apoiar o canal ainda mais, de uma outra forma, você pode clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo e virar um membro do canal. Com isso, você apoia o meu trabalho e também tem acesso a benefícios exclusivos para membros. E também seu nome vai aparecer ao longo dos vídeos como um apoiador especial. E eu quero também aproveitar aqui para agradecer a Carla Moraes e o Argemino Ferreira por ter mandado valeu demais nos últimos meses, que também é uma outra forma de apoiar aqui o canal com um valor. Bom, pessoal, então é isso. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Melissa Rose Tanner nasceu na Flórida, nos Estados Unidos, em 25 de novembro de 1992. Ela era uma menina comum que teve uma boa educação na sua infância e também na adolescência. E ao longo dos anos, ela desenvolveu um gosto muito forte por filmes de terror e também por todos os tipos de fantasia. Porém, já pulando aí para a fase da adolescência da vida da Melissa, ela sentiu uma tristeza muito grande nessa época por causa do seu peso. Nessa época, ela tinha ultrapassado 114 quilos e, infelizmente, isso abalava muito sua autoconfiança. E não apenas isso, mas também impediu a Melissa de fazer coisas que ela queria, como, por exemplo, fazer cosplay, que era uma coisa que ela queria muito, que ela gostava bastante de animes e essas coisas. Porém, ela sentia essa insegurança por causa do peso dela, então ela não fazia o cosplay. E para quem não sabe, cosplay é uma atividade e arte performática em que as pessoas usam fantasias e também acessórios para representar algum personagem fictício. E então, a Melissa, com 18 anos, estava muito infeliz com a sua vida por causa de vários motivos. Além dessa questão da sua autoconfiança estar muito abalada, ela, nessa época, já tinha se formado em gestão de empresas, porém, infelizmente, ela ainda não tinha conseguido emprego. Então, além desses problemas que ela tinha com a sua aparência, ela também tinha mais de 26 mil dólares em dívidas de empréstimos estudantis, porque ela não conseguia emprego. Então, ela estava muito deprimida em quase todos os aspectos da sua vida nessa época. E foi nesse momento que ela finalmente decidiu que estava na hora de mudar. Ela decidiu que era hora dela tomar coragem e agir contra aqueles problemas que ela tinha. Ela então passou por uma grande mudança em sua dieta e também no seu estilo de vida. Nessa época ela começou a ler blogs, fóruns e também artigos para entender melhor questões de saúde e nutrição, e com isso ela passou por uma mudança incrível no seu peso corporal. Ela passou de 114 quilos em 2011 para 72 quilos em 2013. E perder peso fez com que ela se sentisse mais confiante e também mais feliz. E então, nesse mesmo ano, em 2013, a Melissa estava muito de bem com ela mesma, e aí ela conheceu um rapaz na internet, e logo os dois começaram a namorar. E esse foi o primeiro relacionamento sério que ela teve. Ela também, nessa época, se tornou uma maquiadora com formação profissional em maquiagem artísticas, e ela começou a fazer cosplay dos seus personagens favoritos. E nessa altura, a Melissa estava muito feliz com seu corpo e também com a sua vida. O problema é que sua autoconfiança acabou ultrapassando um pouco o limite. Enquanto o ano de 2014 chegava, muitas coisas mudaram na vida da Melissa. Ela agora tinha um namorado, tinha muitos novos amigos e agora ela saía sempre para se divertir. E então, enquanto ela estava em uma festa de um desses novos amigos, ela conheceu uma mulher que era uma cam-girl. E foi quando a Melissa conheceu esse mundo de entretenimento adulto online. E claro que ela ficou sabendo de todo o dinheiro que roda por trás disso. A Melissa já estava acostumada a receber muita atenção por causa dos cosplay que ela fazia, mas se tornar uma cam-girl era uma outra questão. Ela agora, ao invés de se vestir de algo, ela teria que se despir.
em frente a uma câmera, em troca de dinheiro. Apesar disso, não demorou muito para que a Melissa considerasse isso uma opção de trabalho. E logo ela começou a fazer os seus trabalhos como cam girl. Assim, ela ganharia muito mais dinheiro do que em trabalhos de meio período que ela estava acostumada a fazer. Ela então logo adotou o nickname Two Turned Roses, que significa duas rosas espinhosas. No início, isso não deu tanto dinheiro quanto ela esperava, mas logo ela passou a ganhar dinheiro suficiente para se sustentar. Ela trabalhou com isso durante um tempo e depois ela resolveu ampliar os seus negócios e começar a produzir seus próprios filmes adultos temáticos. Muitos desses filmes estavam focados em cosplay, que era algo que ela também gostava de fazer. Ela também misturava gêneros de terror e coisas fantasiosas, que era tudo o universo que ela gostava de consumir. Ela também abriu seu site independente e imediatamente ela começou a crescer muito nessa área. E ela começou a se apresentar em várias plataformas online para ampliar os seus negócios. Todas essas fontes de renda fez ela ganhar milhares de dólares por mês. Então, trabalhar com a internet deu muito certo para Melissa. Em 2016, tanto ela quanto seu namorado da época decidiu também que estava na hora de expandir os negócios. Eles então abriram um estúdio em casa onde outros modelos poderiam vir e usar os equipamentos deles para fazer sessões de fotos. Tudo isso a um preço baixinho, assim, de uma pequena taxa. Fazer isso parecia genial para Melissa, parecia que ela e seu namorado tinham criado uma grande máquina de ganhar dinheiro por conta própria em casa. Mas com o tempo, parecia que todo o trabalho estava ficando apenas nas costas da Melissa. Parecia que seu namorado não ajudava ela com muita coisa, ela que tinha que produzir todos os conteúdos, ela que tinha que cuidar da questão do estúdio na casa deles. E juntando isso a discussões frequentes que eles começaram a ter, eles acabaram se separando. E claro que com a Melissa cuidando de tudo sozinha, a empresa deles acabou entrando em colapso. Então, a gente vai entrar agora numa outra fase da vida da Melissa, que é a fase que ela estava solteira, aproveitando sua vida, e tudo isso no verão de 2017. Nesse mesmo verão, ela conheceu e se apaixonou por um rapaz chamado Matthew Trusler. O Matthew nasceu em 11 de janeiro de 1994 e cresceu na cidade de Hopkinton, em Massachusetts. Essa é uma cidade muito diferente quando comparada ao estado da Flórida, porque lá é uma cidade bem pequena, com uma população de aproximadamente 18 mil pessoas, então é um lugar bem pequenininho mesmo, e foi lá que o Matthew cresceu. E ele era descrito como um menino divertido e também muito trabalhador. Ele tinha um vínculo bem forte com seus amigos e ainda mais com a sua família. Além disso, ele amava animais. O Matthew estudou na Westfield State University e depois de se formar, ele começou a trabalhar. E logo ele se tornou gerente geral em um restaurante italiano local, lá na cidadezinha onde ele morava. As coisas estavam indo relativamente bem na vida do Matthew, mas claro que ele não queria parar por aí. Ele queria expandir a sua vida, ele não queria ficar morando naquela cidade tão pequena. Ele tinha vontade de crescer e ir atrás de novos horizontes. E no ano de 2015, o Matthew estava farto daquela vida pacata. O seu irmão, Sam, já estava morando na Flórida nessa época, e aí o Matthew decidiu se mudar para lá também. Isso permitiu que ele passasse mais tempo com seu irmão e, além disso, arrumasse um novo emprego muito mais lucrativo. Ele arrumou um emprego com uma empresa de tecnologia chamada Lantern Energy e logo depois disso ele mudou de emprego para trabalhar com seu irmão no ramo de construção civil. E então, depois de 2 anos morando na Flórida, em 2017, o Matthew, com então 23 anos, conheceu a Melissa, que estava com 24 anos nessa época. E eles se conheceram em um aplicativo de relacionamento. Logo, eles se encontraram e se apaixonaram e começaram um relacionamento. A Melissa conta que o que chamou sua atenção era a forma doce com que o Matthew a tratava, diferente de todos os outros rapazes. Em 2019, eles decidiram dar um grande passo na relação deles, eles já estavam juntos há alguns anos, e eles decidiram comprar uma casa para morarem juntos na Flórida, na comunidade de Boyle Farms, que era um lugar muito bom para morar. Então eles estavam vivendo uma fase muito boa no relacionamento, aquela fase de escolher móveis, decidiram morar juntos, então eles começaram a escolher as cores das paredes da casa deles. Então era uma fase de mudança para uma casa nova, uma fase que eles iriam morar juntos e estava tudo perfeito. A casa que eles compraram tinha 4 quartos e 2 banheiros, tinha também piscina e um jardim, era uma casa bem bonita e era também bem grande.
Considerando a idade deles, essa era uma conquista gigante. E eles então se mudaram junto com seus 4 gatos e também um cachorrinho em 11 de janeiro de 2019, no aniversário de 25 anos do Matthew. Nas redes sociais, eles postavam um pouco da vida deles, o dia a dia de casal, e tudo parecia perfeito. Mas, como eu falei no começo do vídeo, na verdade, isso era o que eles queriam mostrar para o mundo. A realidade é que eles tinham muitas brigas e também discussões. O Matthew cada vez mais se afastava da sua família e também dos seus amigos e ficava naquele relacionamento de muita briga. O irmão dele, que era bem próximo dele, descreveu o relacionamento deles como muito tóxico. E os vizinhos da casa muitas vezes ouviam o casal gritando um com o outro, e isso acontecia com bastante frequência. Então, com base nisso, já dá pra saber que o relacionamento não era nada daquilo que eles mostravam nas redes sociais. E isso acontece muito hoje em dia, não é novidade pra ninguém. Que a pessoa mostra um relacionamento perfeito, mas na realidade, em casa, é muito diferente. E aí, ao longo do tempo, até mesmo nas redes sociais, parecia que não estava tão bem assim o relacionamento deles. Em 23 de setembro de 2019, o Matthew postou uma mensagem dizendo o seguinte: "Não seja um tolo e culpe os outros. Lute sua própria guerra." E seu status ali na rede social era como solteiro. Mas não dá pra saber se alguma vez ele tinha colocado que estava em um relacionamento sério e depois colocou que estava solteiro depois de alguma briga, ou se o tempo todo ficou como solteiro. Mas ele deixava algumas indiretas, assim, algumas mensagens que ele postava ali no Facebook. 911, what is your emergency? I woke up on my boyfriend. He was outside this morning. He's cold. He's gone. Então, a gente já sabe que o relacionamento deles não era um mar de rosas, mas também não tinha como saber o que exatamente acontecia dentro daquela casa. Os vizinhos sabiam que acontecia muitas brigas, muitas discussões, mas nada além disso. Porém, em 18 de outubro de 2019, às 8h45 da manhã, os policiais foram até a casa do casal após a Melissa dizer que tinha encontrado seu namorado sem vida perto da piscina. Era outubro, época de Halloween, e as decorações estavam todas espalhadas por toda a frente da casa. Os policiais viram isso e logo quando eles chegaram, e depois eles foram para o jardim dos fundos da casa, e ali eles encontraram o Matthew sem vida. A Melissa falou aos policiais que tinha encontrado seu namorado já sem vida naquela manhã. Ela falou que até tentou prestar os primeiros socorros, mas não adiantou. Ela falou que simplesmente acordou naquela manhã, procurou o Matthew pela casa, não encontrou, e quando ela saiu na piscina, ela viu ele caído ali no chão e ela não tinha ideia do que tinha acontecido. O Matthew foi declarado sem vida ainda no local e ficou claro para os policiais e também para os paramédicos que ele já estava naquela condição há algumas horas. Ele já estava sem cor e também estava com o corpo rígido. Eles viram que o Matthew estava com um ferimento profundo no meio das costas e também com algumas perfurações pelo corpo. Ele também tinha vários ferimentos nos braços, como se tivesse tentado se defender de um ataque. A Melissa, ali no local, parecia arrasada e também em estado de choque profundo. E enquanto ela ainda estava ali na casa, ela inicialmente falou para os policiais que tinha encontrado o Matthew daquela forma, no quintal da casa dela. E então, ela teve que ser levada para a delegacia para contar tudo o que ela sabia em um interrogatório. Afinal de contas, ela era a única, além do Matthew, que estava naquela casa. Ela falou para os policiais que no dia anterior, o dia tinha começado como qualquer outro dia para o casal. Ela falou que eles acordaram, foram cuidar dos bichinhos de estimação deles, as tarefas domésticas e também foram fazer compras. E na verdade, tudo isso ficou confirmado, porque eles tinham postado alguns vídeos deles fazendo isso no Instagram. Eles cuidando dos animais, cuidando da casa. Ela falou então que depois eles beberam durante o dia até a noite. Ela falou que próximo das 11 horas da noite, ela já estava bastante cansada e avisou o Matthew que queria dormir. Ela falou que acabou dormindo em uma cadeira, uma poltrona que ela tinha ali no seu escritório, e o Matthew continuou acordado bebendo. E aí ela falou que quando acordou de manhã, procurou ele pela casa e o encontrou já sem vida perto da piscina. Os policiais estranharam o fato da Melissa estar usando luvas de látex na mão quando ela foi até a delegacia. Eles perguntaram por que ela estava com aquelas luvas e ela falou que um policial tinha dado essa luva para ela quando foi atender a ocorrência na casa dela. Eles então falaram se ela poderia tirar as luvas e ela falou que não. E aí eles perguntaram se ela estava com algum ferimento pelo corpo, ela falou que não. E aí eles pediram que ela tirasse aquela luva porque eles precisavam ver a mão dela. E aí ela obedeceu. Ao mostrar as suas mãos
tinha um machucado bem profundo na palma da mão dela. Os policiais então perguntaram o que tinha acontecido e ela falou que talvez tivesse quebrado um copo naquela manhã, mas que ela não sabia exatamente como aquele machucado tinha acontecido. O problema é que esse machucado era bem profundo na mão dela, então não tem como você ter um corte enorme na sua mão, que claramente doeu na hora que aconteceu, e você não saber de onde veio aquilo. Os policiais então questionaram se eles tinham discutido naquela manhã ou então de madrugada, e ela disse que não. Porém, esse policial conversou com outro investigador que tinha estado na cena do crime naquela manhã e havia falado com a Melissa. E ali na cena do crime, ela tinha falado que tinha existido uma discussão entre ela e o Matthew naquela madrugada. E aí o policial confrontou ela com essa informação, falou: olha, você não tinha falado para o policial ali na sua casa que tinha acontecido uma discussão? Ela então disse que não se lembrava de uma briga e que se uma discussão tivesse ocorrido, tinha sido algo bem banal, algo corriqueiro. What were you and Matthew arguing about last night? I don't really remember. I mean, we might have gone in argument, but it didn't seem like anything more like screaming at each other that I know of. You told us that you guys were there, there's only two of you, the two of you were drinking. My problem is I got Matthew on the back porch with stab wounds. Stab wounds? Enquanto ela estava sendo interrogada, um detetive chamado Ryan estava vasculhando a vizinhança em busca de pistas. Ele conta que, andando ali na vizinhança, ele notou uma câmera de vigilância de um vizinho apontado diretamente para a casa do casal. E aí ele pediu para que esse vizinho disponibilizasse as imagens e também os sons dessa câmera. Quando o proprietário dessa câmera compartilhou a filmagem que tinha, o investigador percebeu que tinha algo grave acontecendo na casa por volta das 4 horas da manhã. Nessa filmagem, às 4h32 da manhã, é possível ouvir a Melissa gritando o seguinte: "Você fica". 1 minuto depois é possível ouvir um vidro quebrando. Logo em seguida é possível ouvir ela gritando que o odeia, falando isso para o Matthew. E às 4h35 da manhã, ela estava gritando, mandando ele levantar, falando isso várias vezes. Então era muito claro que tinha uma discussão acontecendo ali, uma briga. Depois disso, mais sons de discussão e coisas quebrando pôde ser ouvido, e às 4h45, 13 minutos depois que a briga começou, é possível ouvir a Melissa gritando o seguinte: "O que foi que eu fiz?". O detetive Ryan imediatamente compartilhou essa filmagem com os outros investigadores. Os investigadores, enquanto interrogavam a Melissa, eles ficaram sabendo dessa filmagem e logo questionaram a ela sobre uma possível discussão que tinha acontecido às 4 da manhã. Ele falou: "Olha, o que aconteceu às 4 da manhã na sua casa?". E ela disse que não se lembrava de nenhuma discussão e que esse horário provavelmente já estava dormindo. Eles então a confrontaram com essa filmagem e finalmente ela resolveu falar um pouco mais sobre o que de fato tinha acontecido naquela madrugada. Já estava muito claro para os policiais que a Melissa estava escondendo muitas coisas ali. Ela disse nessa nova versão que o Matthew estava bêbado naquele horário e a acordou. Ela falou que ficou com muita raiva por ele ter acordado e eles começaram a discutir por volta das 4 da manhã. O policial disse então que sabia que aquele corte na mão dela não era uma marca de vidro quebrado. E então sua história mudou novamente. Ela disse agora que o Matthew começou a atacá-la durante uma briga e em seguida as coisas tomaram um rumo estranho. Ela falou que ele se lançou sobre ela com um objeto cortante na mão e ela falou que nesse momento ela tentou agarrar o objeto para se defender e impedir que fosse ferida, e com isso ela acabou com aquele ferimento em suas mãos. Ela falou também que durante a briga ele a agarrou e a jogou no chão e então, em legítima defesa, ela pegou esse objeto cortante e enfiou nas costas dele. Mas, na verdade, o Matthew tinha vários ferimentos em todo o corpo e não apenas um ferimento, conforme ela estava falando. E ele também tinha muitos ferimentos que pareciam ser de autodefesa. Como eu falei, ele estava com ferimento em todo o seu braço. Então, era muito claro que aquela história que a Melissa estava contando, que ele estava colado no corpo dela, pressionando seu pescoço, e então ela enfiou o objeto cortante em suas costas, não fazia sentido. Como que ela tinha feito aquilo, sendo que ele estava com um monte de marca nos seus braços? Parecia mais que ela tinha atacado ele enquanto ele estava de frente com ela. Então, os ferimentos analisados no Matthew não era compatível com a história de legítima defesa que a Melissa estava tentando falar que tinha acontecido. No mesmo dia, a Melissa foi presa, acusada de ter tirado a vida do Matthew em 2º grau. Agora, não havia mais dúvidas de que a Melissa havia feito aquilo com ele. Mas agora a questão era: foi legítima defesa ou não? E tinha outro pequeno detalhe: tudo tinha acontecido por volta das 4 da manhã. E a Melissa tinha esperado 4 horas antes de ligar para o serviço de emergência.
A emergência só foi acionada por volta das 8 horas da manhã. No julgamento, a Melissa se declarou inocente de todas as acusações e até deu entrevista para alguns programas de televisão para contar o caso. Enquanto esteve presa, a Melissa se gabou do dinheiro que ela recebia com a sua carreira de modelo nas redes sociais, e os promotores ficaram sabendo disso e ficaram bem irritados com isso. Isso porque a Melissa estava sendo defendida por um advogado público, e se ela tinha tanto dinheiro assim, ela poderia pagar pelo seu próprio advogado. Ela não precisaria de um advogado público. Pouco antes do seu julgamento, foi proposto um acordo para Melissa, e nesse acordo ela receberia uma sentença de 25 anos de prisão se ela se declarasse culpada. Porém, ela recusou essa oferta, e ao invés disso, ela fez uma outra proposta de se declarar culpada caso fosse sentenciada a apenas 5 anos de prisão. Com essa discrepância muito grande entre as duas propostas, nenhum acordo foi feito. E então, em 14 de fevereiro de 2022, 2 anos após o crime, a Melissa Turner foi a julgamento. O seu advogado, chamado John Travena, alegou legítima defesa. Ele disse que o relacionamento tinha um histórico de comportamento abusivo por parte do Matthew e que ela tinha agido apenas em legítima defesa. Já os promotores disseram que achavam que ela estava muito embriagada naquela madrugada e foi muito além do que deveria ter ido naquela discussão. A Melissa decidiu testemunhar no julgamento e ela falou que o Matthew sempre bebia muito além do que o normal, que ele tinha um verdadeiro problemas com bebidas alcoólicas. E ela também falou que ele tinha um comportamento estranho. Ela falou que ele ficava olhando para um canto, às vezes do nada, e dizia: há um demônio parado bem ali. Então, ela tentou usar aquela cartada de sempre, de dizer que ela vivia um relacionamento abusivo e tinha agido em legítima defesa. Porém, como eu falei para vocês, o Matthew tinha diversos ferimentos pelo seu corpo e não era compatível com essa história. Quando o corpo foi examinado, o médico legista disse que ele tinha um ferimento de defesa no antebraço direito e também no seu peito. Ele também tinha um pequeno corte no ombro direito e um grande ferimento nas costas. A Melissa, no julgamento, disse que não se lembrava como tinha feito todos aqueles cortes no Matthew e que só se lembrava de ter atingido ele nas costas para se defender. O advogado da Melissa fez o melhor que ele pôde para convencer o júri de que o Matthew era um parceiro abusivo, alegou várias coisas que o Matthew fazia com a Melissa e tentou alegar que ela estava agindo apenas em legítima defesa e que tinha agido para se defender, para proteger sua própria vida. E isso era extremamente frustrante para a família do Matthew escutar, porque além de eles estarem passando pelo trauma de perder um filho, um integrante da família, eles também ouviram tudo aquilo sendo falado do Matthew sem que ele pudesse se defender. E foi ali, durante o julgamento, que a família do Matthew descobriu as fotos que a Melissa publicava nua em suas redes sociais. Então, foi um baque gigantesco para toda a família do Matthew. Tudo isso foi extremamente desgastante, emocionalmente e também psicologicamente, principalmente para a mãe dele. Mas, felizmente, o júri percebeu as mentiras e também contradições da Melissa. Eles não acreditaram que o Matthew era um namorado ruim, e ficou muito bem demonstrado que os ferimentos que ele tinha não batiam com o relato da Melissa sobre o que tinha acontecido. Por exemplo, o seu antebraço, como eu falei, seu antebraço direito tinha sido atingido de maneira defensiva. Isso poderia ter ocorrido em uma posição em que seu antebraço estavam levantados para proteger o seu peito. Então não era compatível com a história da Melissa, falando que ele estava em cima dela apertando seu pescoço. Além disso, a gravação da câmera de segurança era uma prova crucial para esse caso, porque com isso ficou clara a hora e também a forma que o Matthew teve sua vida tirada. Também foi falado no tribunal que a Melissa esperou um total de 4 horas para pedir ajuda a paramédicos e também para a polícia. Isso revelou que ela possivelmente tinha esperado ele estar sem vida para então chamar ajuda. Em 18 de fevereiro de 2022, os jurados deliberaram durante 7 horas antes de chegar a uma decisão. E então a Melissa Turner foi considerada culpada do crime em 2º grau. Um mês após o veredito, em 18 de março, ela voltou ao tribunal para receber a sua sentença. E ela foi sentenciada a 20 anos e 5 meses de prisão. Infelizmente, a vida do Matthew foi drasticamente abreviada pela pessoa que ele mais amava e por quem ele mais confiava. Apesar de toda a tentativa, não havia nenhuma evidência que sugerisse que o Matthew apresentava algum risco para Melissa, nem que ele alguma vez na vida foi violento com ela. Na verdade, o que todos dizem, todas as pessoas próximas do casal, é que o Matthew tinha muito amor pelas pessoas ao seu redor. Mas infelizmente a pessoa mais próxima dele fez exatamente o contrário com ele.
E esse caso é muito interessante porque chama a atenção para um outro lado da violência doméstica, um lado que muitas vezes não é tão falado assim. Outra coisa importante de falar é a sentença que a Melissa recebeu, porque foi um tanto quanto injusta, porque ela tinha rejeitado um acordo judicial que faria ela ficar 25 anos presa, porém, quando ela foi a julgamento, ela foi considerada culpada e depois recebeu apenas 20 anos de prisão, quando ela poderia ter recebido até mesmo uma prisão perpétua. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários para me dizer o que você achou desse relacionamento que eles viviam, o que você achou dessa história. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.